YouTube, vamos falar sobre caracterização de quadrinhos para outras mídias e sobre a alegoria dos X-Men e os problemas que vêm com isso. Sim, esse vídeo vai ser complicado, vambora. No episódio 7 de X-Men 97, eu não vou dar nenhum grande spoiler do que tá acontecendo na trama nem nada do tipo, mas o Capitão América aparece pra fazer uma pontinha ali. E a parada é que a internet não gostou da maneira como o personagem foi representado. Se tornou uma treta no Twitter, mas foi uma treta muito amigável. Eu não vi ninguém mandando outra pessoa pular de um prédio, que é chocante pra Twitter. Mas o ponto, caso você não tenha visto o episódio, a vampira está irritada devido a motivos de plot, que eu não posso falar. Capitão América aparece e ele tá basicamente, pô, tem muito que eu posso fazer não, porque governo americano e tal. E aí veio a discussão de, mas o Capitão América vai contra o governo americano quando é necessário fazer tal coisa. Isso só está na série porque é muito mais fácil você sentir pena dos X-Men e você ver os X-Men como vítimas, as vítimas que eles são, no caso, se você fazer todo mundo ir contra os X-Men. Fazer com que até o maior símbolo de bondade possível não possa ajudá-los. Eles estão sozinhos. Porque isso é algo que eles escrevem nos quadrinhos às vezes. Quando os mutantes precisam de ajuda, o resto do universo Marvel vira a cara e vai fazer outra coisa. A gente tem muita coisa o que discutir aqui, e a maioria não vai ser sobre esse episódio em particular, mas eu gostaria de pelo menos falar minha opinião sobre essa cena. Eu não odiei ela. Alguns motivos pra isso. Em primeiro lugar, se o Capitão América aparecer de novo, você sabe com toda certeza que ele vai pedir desculpa e falar, nossa, eu estava completamente errado sobre isso. Eu realmente não deveria deixar meu patriotismo ficar na frente dos meus valores éticos e blá 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 blá. Sendo que nem foi exatamente isso que ele fez, foi muito mais um caso de não tem muito que eu possa fazer pessoalmente, eu, uma pessoa. Foi uma cena muito curta pra ser ofensiva contra o Capitão América, basicamente, na minha visão. E junto a isso, na minha visão, o Capitão América, mais do que qualquer outro herói da Marvel, é o personagem que mais se conecta com a década que a história que está sendo contada se ambienta. Nos anos 40 todo mundo sabe de onde ele veio, mas aí nos anos 60, 70 por aí, muitas das histórias dele eram bem baseadas em, comunismo e anarquismo são uma merda, e é só mais recentemente, em histórias mais atuais, que o Capitão recebeu algumas sensibilidades mais atuais. X-Men 97 não se passa na década atual, se passa em 97. Posso estar maluco, mas eu só não acho que o Capitão América seria o Capitão América que as pessoas esperam que ele seja atualmente. Ele ainda não era aquele cara, pelo menos se for ver da maneira que as histórias eram escritas. Junto disso, eu vi muita gente apontando, mas em Guerra Civil ele foi contra o governo. Gente, o Capitão tá, muito mal escrito em Guerra Civil, na ideia de descaracterizado mesmo. O meu argumento pra isso é que quem escreveu Guerra Civil foi Mark Millar, que ao mesmo tempo estava escrevendo Supremos. O Steve Rogers em Guerra Civil parece muito mais o Steve Rogers do universo Ultimate. Não a decisão moral dele de, é pau no cu do governo, eu quero minha liberdade, é mais a forma como o personagem em si foi escrito. Falando que crianças são covardes por não quererem lutar com outros heróis. Esse cara só não parece o Steve. O cara de X-Men 97 parece mais o Steve que esse cara aqui, ao mesmo tempo que não é o que as pessoas gostariam que o Steve defendesse. Basicamente, a visão de todo mundo é que o Steve tem uma índole mais similar à que ele tem em Guerra Civil, mas ele é escrito de forma estranha lá. De maneira que esse Steve aqui da série, que não tem a índole que as pessoas gostariam que ele tivesse, me pareceu mais o Steve. Então essa peça, não use Guerra Civil pra apontar isso, não, porque é estranho. Aquela história é estranha. Independente disso, eu achei desnecessário ele aparecer na série, e gostaria que agora que ele apareceu, ele aparecesse de novo só pra pelo menos ter um arcozinho, porque senão realmente parece bastante incompleto. Ou faz uma cena mais longa que entre os debates que o Capitão América traz a situação inteira, ou só não coloca ele nessa série. Essa era a minha visão. Da forma que tá, foda-se, nem fedeu, nem cheirou pra mim, tudo bem. Mas agora a parada inteira do universo Marvel sempre dá as costas pros X-Men, ou pros mutantes em geral. Isso é verdade. Às vezes o universo Marvel é escrito assim, e às vezes são coisas interessantes. Na própria Guerra Civil, o motivo pelo qual os X-Men não participaram da guerra, um dos motivos pelo menos, foi a quantidade de tragédias que eles sofreram recentemente. E a Emma Frost meio que jogou isso na cara do Tony, e o Tony pode crer. Às vezes isso é necessário ser feito, mas eu acho que o problema é um pouco mais profundo que isso. Um questionamento que volta e meia eu vejo sendo levantado é: por que os X-Men ainda são odiados e temidos no universo Marvel? Eles salvaram o mundo 480 milhões de vezes, eles só têm poderes, essa é a grande diferença deles pra heróis tradicionais. Esse ponto particular eu acho que X-Men 97 até que explicou bem, onde alguém comenta, vocês nunca vão entender o medo que é ser deixado pra trás pela história, porque realmente os X-Men são teoricamente o próximo passo na escala evolutiva. Então isso aí até que faz sentido se você pensar um pouquinho. Mas em geral, por que o status quo dos X-Men nunca mudou? Por que eles ainda são da maneira que eles são? A resposta é muito fácil e muito direta. Eles são da maneira que eles são porque eles têm que ser da maneira que eles são. Vamos falar um pouquinho sobre alegoria e codificação. Codificação
codificação, ou coding, é quando você adiciona um elemento na sua narrativa que possa ter uma correlação direta com algum elemento do mundo real, seja isso de forma intencional ou não. Dando um exemplo, você tá vendo One Piece lá de boas, aí você chega no país de Wano e a primeira coisa que você pensa é, ah tá, Japão. É isso, o país de Wano é codificado como Japão. Você joga Skyrim e você fica tipo, isso me leva um pouquinho nórdicos e vikings e... Enfim, basicamente é isso. Alegoria é quando você decide contar uma história que faria sentido com algum elemento real, mas você troca esse elemento real por algum elemento fictício. E usa isso, no fim das contas, pra fazer algum ponto, pra comentar sobre alguma coisa, pra remeter a eventos que conhecemos na vida real. É aí que entramos no X-Men. Todos nós sabemos que os X-Men são uma alegoria pra grupos marginalizados. Uma alegoria pra grupos que sofrem preconceito. Eles foram criados nos anos 60, no meio dos movimentos sociais que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E muitas histórias, como por exemplo Deus ama e o Homem mata, são muito bom esfregar na sua cara o ponto. Os X-Men como alegoria deu muito certo durante um bom tempo, especialmente durante o século XX, quando você não poderia botar o que exatamente você queria botar na sua história. A Marvel não iria deixar que escritores colocassem personagens LGBT ou contassem histórias sobre preconceito contra LGBT, porque isso alienaria parte do público deles. Então o que podemos fazer? Criar algumas histórias onde a palavra gay ou LGBT é substituída por mutante. Dá pra ver que a situação que mutantes estão passando é muito similar à situação de pessoas LGBT, por exemplo. Mas nós nunca vamos dizer isso. O grande problema é, essa alegoria realmente é necessária hoje em dia? Vamos dizer que o escritor da Marvel tá tipo, eu quero criar uma história sobre racismo. Então eu vou pegar aqui os X-Men e fazer uma alegoria em cima deles. Ou eu posso pegar um personagem negro. Posso usar, por exemplo, o Luke Cage pra contar uma história sobre isso. É infinitamente mais impactante se você fizer de uma maneira mais direta, assim. Especialmente porque o universo Marvel, em geral, é feito pra ser o mundo real, só que com super-heróis e magia e poderes dos caralho 4. Os problemas do mundo real ainda existem nesse mundo. Não é como se fosse, não, o mundo odeia os X-Men, então todos os outros grupos étnicos estão tranquilos. Não, não é assim que funciona. E junto disso, até a parada da codificação pode ficar um pouco confusa de vez em quando. Dos anos 2000 pra cá, os quadrinhos se focaram em mudar o status quo dos X-Men por pelo menos alguns anos, depois voltar ao normal. O que eu acho que é até o correto a se fazer, até mesmo na ideia da alegoria. Uma história fica mais impactante se você remover a parte da alegoria. Então o que acontece com seus personagens são feitos pra ser uma alegoria? A gente tem que contar histórias um pouco mais absurdas com eles. Ei, tem esse grupo aqui que sofre preconceito, aí tem alguns milhões, mas aí bombardeia uma ilha e 94% da população morre, e aí um tempo depois uma bruxa maluca vai lá e fala, não quero que vocês existam, e agora não existe mais ele direito. Agora temos que contar uma história sobre tipo 300 sobreviventes. Esse pelo menos é uma ideia legal, porque você não vai contar isso com nenhum grupo étnico que existe de verdade. Pelo menos não sem fazer merda. Aí uma das mudanças de status quo mais recente foi Krakoa. Pra contexto, caso alguém não saiba, a fase de Krakoa foi quando os mutantes decidiram que não ia mais existir mutante bonzinho, mutante malvado, e aí todo mundo se mudou pra uma ilha mutante chamada Krakoa, que se tornou um país reconhecido pelas Nações Unidas, mas que apenas mutantes poderiam entrar, e também alguns humanos que os mutantes deixassem entrar. Eu, recentemente, vi gente argumentando que esta porra é um etno-estado e que é uma alegoria direta pra Israel. Eu gostaria de dar um tapa nessas pessoas. Claramente não é a intenção. Mas essa parada de um etno-estado, eu consigo entender porque algumas pessoas veem assim, porque a codificação pode acabar criando paralelos com a vida real. Além disso, Krakoa é feita pra ser um pouquinho questionável. Tipo, é estranho. Se você lê o quadrinho, é tipo, tem algo de errado com esse lugar. Tem algo de muito errado com esse lugar. Tá todo mundo meio sinistro. Então eu entendo. Mas eu não acho que era uma intenção tão direta assim. Não era uma alegoria, sabe? Em geral, esse meio que é um problema que a Marvel tem que lidar com os X-Men. Devido à maneira como eles foram criados, devido ao que eles foram feitos pra ser, o resto dos heróis do universo Marvel tem que, às vezes, ser escrito de maneira um pouco estranha. Nenhum dos personagens é racista, nenhum dos personagens é homofóbico, nenhum dos personagens tem problema com qualquer etnia. Mas esses mutantes... deu merda, a gente precisa realmente ajudar? É estúpido, é um pouco estúpido, mas não acho que tem muita coisa o que se fazer. Claro que tem, escrever melhor, mas ainda assim. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira, até a próxima e até!